Olá, amigos, tudo bom com vocês? Feliz sábado. A reflexão que eu gostaria de trazer para todos nós neste sábado está em um texto muito significativo da Bíblia, no livro de Abacuque, capítulo 2 e o versículo 3 e posteriormente o versículo 4. Abacuque é considerado um dos profetas menores no Antigo Testamento, não profeta menor não por causa da sua mensagem, do valor dela, mas pela quantidade do que ele escreveu. Pessoalmente, para mim, Abacuque é um dos livros mais significativos do Velho Testamento. O próprio nome Abacuque já dá uma ideia, um vislumbre do que é o seu livro. Abacuque significa aquele que abraça. E o texto que eu gostaria de ler e estudar com vocês nessa reflexão está no capítulo 2 de Abacuque e o versículo 3, quando diz assim: porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Essa última parte do verso é muito significativa. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Esse verso, principalmente a sua última parte, é geralmente aplicada para a promessa da volta de Jesus. Mas nós podemos dizer que essa é uma aplicação secundária que o texto permite. Mas antes de analisarmos uma aplicação secundária de um texto, é importante analisarmos a aplicação primária desse texto. E a aplicação primária desse texto fala exatamente da angústia, da agonia, da aflição que Abacuque, como profeta, estava colocando diante de Deus. Quando nós olhamos, por exemplo, já no primeiro capítulo de Abacuque, nos primeiros versos, nós encontramos um profeta fazendo um caminho diferente dos outros profetas. A função do profeta era receber a mensagem de Deus e transmitir ao povo. Mas Abacuque, diferente de todos os profetas do Antigo Testamento, fez o caminho inverso. Ele ouvia as reclamações, as angústias, as aflições, as ansiedades do povo e transmitia para Deus. Por isso ele começa o seu livro, no capítulo 1, versículo 2, fazendo algumas perguntas bem diretas, bem contundentes para Deus. Ele diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Na realidade, Abacuque estava expressando um contexto político, social da sua época de tremenda injustiça. Abacuque viveu no período do rei Jeoaquim, um dos últimos reis de Israel, provavelmente por volta de 10 a 15 anos antes do povo ser levado para o cativeiro babilônico. E Abacuque, diferente de Ezequiel, diferente de Jeremias e de Isaías, que chamou a atenção dos líderes da sua época para a necessidade de um arrependimento antes que viesse esse terrível juízo sobre a nação de Israel, Abacuque foi um profeta que no meio do povo buscava ouvir o clamor daqueles que estavam sofrendo injustiças. Só para vocês terem uma ideia, o rei Joaquim, contemporâneo de Abacuque, resolveu fazer um palácio. Sabendo que o seu reino estava ameaçado, resolveu fazer um palácio para si e para as suas esposas. E no livro de Jeremias diz que Joaquim fez esse palácio e chamou de o Palácio da Vermelhidão, ou Vermelhidão. Por quê? Foi um palácio pintado de vermelho por dentro e por fora, suntuoso, que ele usou alguns do povo como escravos. Muitos trabalharam nesse palácio sem receber um salário durante todo o tempo do trabalho. Uma injustiça social muito grande estava acontecendo nessa época. Jeremias capítulo 22, versículo 13, nós encontramos o profeta chamando a atenção do rei com as seguintes palavras: ai daquele que edifica a casa com injustiça. Essa era a realidade de Abacuque. E ele então leva essa situação a Deus. E sabe qual foi a resposta de Deus? Deus disse assim: Abacuque,
eu vou fazer justiça trazendo um povo duro, um povo perverso, um povo violento, para levar cativo o meu povo, os caldeus, os babilônios. E Abacuque não entendeu isso. Abacuque começou então uma discussão com Deus. Abacuque então começou uma briga, entre aspas, espiritual com Deus. Um conflito espiritual estava batendo o profeta. E por isso Deus lhe responde, lhe dá mais uma outra orientação, uma outra informação. Ele diz assim: Abacuque, e o que vai acontecer não vai demorar. Porque essa visão que eu lhe falei, de que os caldeus virão, de que os babilônicos virão para levar o meu povo cativo como um juízo iminente, eu gostaria que você escrevesse, gravasse isso em tábuas, de forma que aqueles que passarem correndo, possam ter até condições de ler. Escreva em letras gigantes. E o que Abacuque deveria escrever? Exatamente esse texto que nós acabamos de ler. Porque o que vem virá, e certamente virá e não tardará. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. A aplicação primária desse texto, Deus estava dizendo: os caldeus vão vir, e eles certamente virão, e quem virá não tardará. Na realidade, tudo passou, o povo foi levado para o cativeiro, aprenderam lições preciosas durante esse período de juízo, voltaram, e anos depois, nós lemos lá no livro de Hebreus, o próprio apóstolo Paulo fazendo uma aplicação secundária desse texto, dizendo que esse texto agora se aplica à volta de Jesus. E nós encontramos também essa aplicação no início da história de nossa igreja, quando foi feita essa conexão com a parábola das 10 virgens, o noivo que havia se atrasado, mas que acabou chegando e pegando muitos de surpresa. Essa é a mensagem que esse texto quer nos passar. Deus não quer que nenhum de nós sejamos pegos de surpresa quando Ele vier. E geralmente ficamos atentos àquilo que virá quando estamos num período de crise. Parece que nossa atenção fica mais fortalecida, fica mais fixo naquilo que está acontecendo, e parece que com isso a gente fica mais atento com o que virá. Mas depois que passa a crise, então o texto bíblico está nos dizendo que o nosso preparo precisa ser constante, tanto na crise quanto fora dela. Por quê? Porque aquele que vem certamente virá e não tardará. E se tardar, espera. Esperam no período da crise, esperam fora da crise, porque certamente virá e não tardará. Deus virá no seu tempo e Ele não vai tardar. Essa mensagem é muito importante para nós. Por que ela é muito importante para nós? Porque o nosso preparo para a volta de Jesus precisa ser constante, diário, contínuo. E quando nós entendemos que a nossa preocupação não deve ser com o que virá, mas com quem virá, nós realmente estaremos cada dia mais preparados para a volta de Jesus. E aí, no versículo 4, no versículo seguinte, nós encontramos Deus complementando essa importância do preparo, porque ele diz assim para Abacuque: Abacuque, pare de olhar os soberbos. Ao invés de você fixar os olhos naquele que vem, você está fixando os olhos naquilo que está acontecendo, naqueles que não estão esperando aquele que vem. Os soberbos, a sua alma não é reta nele. Ou seja, quem são os soberbos? Os soberbos são aqueles que confiam em si mesmo, que vivem como se Deus não existisse, que acham que pode viver sem Deus. Então o texto bíblico diz que a sua alma é reta nele. Ou seja, eles vivem cada dia, cada momento, como se tudo que nós vivemos aqui fosse somente isso. Os soberbos têm o seguinte pensamento: comamos hoje,
bebamos hoje, façamos tudo o que temos que fazer hoje, porque amanhã morreremos. E aí quando morrer tudo acaba. Mas o justo não tem esse pensamento. O justo já tem um pensamento contrário. Vivamos hoje sabendo que é um dia menos nesse mundo e um dia mais perto da eternidade. Vivamos hoje para o Senhor, mesmo que amanhã venhamos dormir no Senhor, sabemos que um dia vamos viver eternamente com o Senhor. Esse é o pensamento do justo. Por isso, Abacuque, inspirado por Deus, diz: os soberbos, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. A mensagem de Abacuque para nós hoje, queridos, é: olhe para Cristo e viva pela fé. E certamente nós teremos a vitória final como Abacuque teve. Que Deus nos abençoe e nos ajude nessa caminhada para a vida eterna, hoje, sempre, cada dia que vivermos nesse mundo. Que Deus te abençoe.